Expectativa, beijar você. Realidade, chorar e beber. É com esta frase do nosso incrível sertanejo que começamos a reflexão de hoje aqui no NS Futuro. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, a gente vai falar sobre expectativa de gols e como que esse critério vem ajudando e atrapalhando algumas coisas na análise de jogo, tá? Então a gente não vai gastar muito tempo não de introdução, já basta a parte sertaneja, e vamos direto à expectativa de gols. O que a expectativa de gols traz pra gente? Primeiro ponto, é um cálculo que se faz de probabilidade. Então é uma conta que se faz através de um conjunto gigantesco de histórico de jogadores, ou seja, de atividades que estão ali naquelas ligas que estão sendo analisadas e que tem esse indicador. E nesse cenário você tem um conjunto de variáveis que te ajudam a afunilar a probabilidade até aquilo poder se tornar ou não gol. Então vamos lá, para a gente entender. Primeira variável que tem na expectativa de gols, eu estou pegando a expectativa de gols da Opta especificamente, que é a que a gente usa aqui no canal. Os dados que a gente usa no canal são via Opta, é um site gratuito que utiliza os dados da Opta, então a gente acaba utilizando indiretamente os dados dela, tá? Então por isso que a gente vai utilizar a mesma base para a gente ter a comparação. Quando a gente analisa esse cenário, o primeiro ponto que a gente vai ter, e aí eu vou colocar o laserzinho aqui para ir apontando para vocês, o primeiro ponto que a gente vai ter vai ser justamente a distância para o gol, ou seja, eu vou realizar uma finalização, uma dada finalização, e ela tem uma distância para o gol. Nessa distância para o gol, e aí vocês podem fazer a conta muito simplória, imagine que vocês estão tentando acertar um alvo. Quanto mais próximo desse alvo, melhor a sua precisão. Quanto mais distante desse alvo, pior a sua precisão. Então, para você acertar um gol e converter em gol, tendo o goleiro, o adversário, com uma bola do meio campo, você precisa de uma série de situações muito específicas para você conseguir. Por isso que não é todo mundo que tenta. Agora, se eu estou aqui na pequena área, sem goleiro, e vou fazer esse arremate para cá, é mais provável que eu consiga. Ou seja, eu tenho uma questão de distância para o gol entre quem vai finalizar, e quem vai estar com a bola diretamente, e o gol. Num segundo momento, eu vou ter não só a distância em si, e essa distância calculada do jogador até o meio do gol, tá? Então você vai calcular essa distância da bola até o meio do gol. Eu vou ter o ângulo formado, então eu pego uma ponta da trave, outra ponta da trave e crio o ângulo formado entre a bola e o gol, tá? Eu vou criando esses ângulos formados e a partir do ângulo formado, que vai estar aqui, tá? Aula de geometria, a partir desse ângulo formado que estará aqui, você tem também maior facilidade de conversão de gols em determinados momentos e menor em outros. Vamos lá. Você vai finalizar daqui, por exemplo, uma bola. Então, se a gente for criar uma reta, deixa eu até colocar agora a caneta que fica mais fácil para esse ponto. Vamos supor que a gente estivesse aqui, ok? Então, eu tenho esse ponto, não ficou tão reto assim, e tenho esse ponto. O ângulo é bem pequenininho. Se eu tiver aqui no centro, na marca do pênalti, meu ângulo é maior. Ou seja, nesse cenário eu tenho um cenário mais adequado para converter a finalização do que nesse cenário aqui embaixo. Então o ângulo onde o cara vai finalizar ou onde a jogadora vai finalizar interfere demais nessas ações, tá? Aí vamos para outro ponto, a distância do goleiro. Ou seja, a gente até agora colocou o jogador portador da bola e o gol. Agora a gente passa a olhar também quem vai tentar não deixar que essa coisa ocorra, ou seja, não deixar que o gol aconteça, que vai atrapalhar suas probabilidades. Então, se eu puder finalizar, da onde eu finalizo? Finalizo o mais perto possível. Se eu puder finalizar, é do melhor ou do pior ângulo? Do melhor ângulo. Agora, o goleiro vai estar aonde nesse ponto? Então, eu vou finalizar exatamente de onde a gente estava com o jogador, tá? A gente volta a ter o jogador nesse cenário aqui. Vocês convêm comigo que há uma diferença muito grande entre o goleiro estar na linha do gol ou ele está mais avançado. Por quê? Porque esse
esse ângulo formado aqui, né, que ele vai ocupar, pode interferir diretamente na qualidade da minha ação. A gente vai chegar em pressão daqui a pouco, tá? Eu sei que vai dar a sensação de pressão nesse momento, pressão do goleiro no portador da bola, mas a gente vai chegar daqui a pouco nesse critério. Mas a princípio se atentem à distância. Se eu estou mais próximo do meu goleiro, é mais difícil para mim no momento da finalização. Ah, mas cara, eu vou sair na cara do gol, eu vou driblar o goleiro e vou finalizar. Não. A conta é na finalização. Então assim, você está cara a cara com o goleiro no momento que você decidiu colocar o pé na bola para finalizar. Nesse momento, nesse instante, você tem ali uma bela chance de fazer o gol se o goleiro está mais próximo ou se o goleiro está mais distante. Então, nesse cenário, na hora que você vai finalizar, é que você vai perceber que o goleiro mais próximo, por exemplo, pode te dar maior chance de chutar em cima dele, dependendo do seu nível de habilidade, que você vai dar uma cavadinha e aí o goleiro está mais próximo e mais distante do gol é importante para você, ou a depender, por exemplo, você tem um bom chute de longa distância, o goleiro estando mais próximo da linha do gol, ele aumenta teu ângulo de visão. Então, se você lembrar, por exemplo, do gol do Wellington Rato contra o Cássio, ele está mais próximo da linha do gol. Se você lembrar da defesa do Rafael, ele está um pouco mais à frente. Então aquilo tira o ângulo também, a trajetória da bola vai fazer uma determinada trajetória de fato, né? A bola vai fazer uma determinada trajetória e isso tende a interferir diretamente na posição que o goleiro vai estar, tá bom? Então temos esse outro aspecto. Quando a gente vai avançando, a gente vai perceber também que tem outros dois critérios que estão relacionados diretamente ao adversário. Então, eu tenho a posição dos meus oponentes, ou seja, se eu estou aqui e preciso finalizar, todos esses jogadores interferem na situação. Seja eu finalizar ou eu encontrar passe para novas finalizações. Então, se eu estou nessa situação e vou chutar, talvez eu tenha muito mais dificuldade por conta desses jogadores que estão aqui fechando a minha linha de finalização e posso ter a opção, por exemplo, de um jogador aqui, onde está o meu laser, e esse cara ou essa jogadora vai ter um cenário muito melhor de finalização a gol. Então percebam como a posição dos meus adversários vai interferir diretamente na minha decisão e, é claro, na probabilidade de êxito que eu vou ter. Tá? Segundo, a pressão ao portador da bola. Se eu tenho um jogador diretamente me pressionando, sendo goleiro ou não, eu também estou levando interferência nessa situação. Ao levar uma certa interferência nessa situação, eu acabo tendo minhas chances diminuídas ou aumentadas a depender da pressão que eu vou sofrer, da qualidade de quem está fazendo essa pressão e uma série de outras coisas. Então percebam como é complexo você analisar uma única finalização. E aí, é claro, além de tudo isso, o tipo de finalização. Então, se eu estou desta posição aqui e vou fazer um cabeceio para o gol, é muito mais difícil que eu consiga acertar um cabeceio que vai parar para dentro do gol. Agora, eu posso fazer, por exemplo, algo que nem o Ibrahimovic fez contra a Inglaterra, né? Eu viro uma bike aqui dessa posição e a bola cai no gol. Situação onde o goleiro estava distante, onde eu tinha oponente marcando pressão, outros não marcando pressão, e aí eu consigo fazer a finalização correta. É o tipo de finalização. Vai ser um voleio, uma bicicleta, vai ser um chute de 3 dedos, você vai ter um chute em cheio com o peito do pé. Então você vai mapear quais são as possibilidades de finalização, ou seja, qual parte do corpo você está finalizando, como você conseguiu pegar essa bola. Então é com o pé, beleza, mas é com a parte interna do pé, é com o peito do pé, estou pegando com a parte externa de 3 dedos, estou pegando de biquinho, que nem o Ronaldo fez na Copa de 2002, uma série de situações possíveis que eu posso mapear também ali para medir a probabilidade. E, é claro, a situação de finalização, ou seja, eu estou finalizando isso numa falta, eu estou finalizando isso num escanteio, gol olímpico, por exemplo, eu estou finalizando isso num pênalti, tudo isso muda, tá? Ou bola, bola rolando, né, basicamente, né? Todos esses cenários, você passa a ter um ponto muito importante de que a situação que você vai estar ali mapeando modifica de fato aquele cenário, tá? E o detalhe também que é importante é as ações anteriores. É aquilo que a gente falou, pô, eu tenho uma situação onde eu vou finalizar com o oponente marcando, me pressionando, e eu tenho a opção de deixar um companheiro na cara do gol finalizando sem marcação, por exemplo,
talvez a opção de passe seja melhor. Então eu calculo a opção, se eu querer a pessoa, ao tentar finalizar, qual seria a chance de gol dela, e calculo qual seria a chance, por exemplo, se ela desse um passe. E aí, a partir de tudo isso que a gente está falando, você vê que as ações anteriores vão interferir diretamente na ação de finalização e na qualidade que ela vai ter, tá? E é claro, né, você tem todo um histórico de jogo. Então, por exemplo, se não me falha a memória, a Premier League é mapeada pela Opta, acho que desde 1990, uma coisa assim. Acho que desde a primeira edição, né? Sede na Europa, fica mais fácil as coisas acontecerem. Então você tem o que ali? Uma série de finalizações que já aconteceram em diferentes cenários, com diferentes mapeamentos, e você tem a partir dessas finalizações esse conjunto de probabilidade. Então quando aquele jogador está com a bola, o que o sistema faz? Ele identifica em qual cenário que eu construí aqui que essa ação poderia se encontrar e ele te dá a probabilidade. Qual é o único problema de tudo isso? Falamos de toda a situação, descrevemos lindamente como que funciona a expectativa de gol. Agora vamos para o grande problema da expectativa de gol. O grande problema é o jogador. Iago, você está maluco? O jogador é o grande problema? Sim, de fato o jogador é o grande problema. Por que o jogador é o grande problema? Porque é muito diferente acontecer qualquer situação. E nessa situação está este cara, que está aí na tela. E em qualquer uma dessas situações, acontecer comigo. Então quando está o Messi na tela, quando está esse jogador, a capacidade de conversão dele para gol, dele, não tem a ver com a posição do campo, não, ele, Lionel Messi, é muito maior do que eu, Iago. Então, qual que é o grande problema da análise de desempenho de maneira geral? O grande problema da análise de desempenho de maneira geral é você considerar todas as variáveis que você acha que são do jogo e desconsiderar a única variável que importa, que é o jogador. Ah, Iago, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que na ação de cada jogador, a cada instante que você está analisando, a cada momento que você está percebendo a situação, a movimentação, a ação do jogador expressa, e até vou dar uma pausa aqui nos gols para deixar isso mais claro para vocês. Toda situação de jogo, todo momento de jogo, toda ação do jogo expressa todo o histórico do jogador até aquele instante. Então, se você acha que quando você está no seu trabalho, a forma como você trabalha expressa quem você é, os seus valores, blá, 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 verdade. Esse é o trabalho dos jogadores. Então, expressa de fato. Ali está expressado o que aconteceu com os jogadores, o que eles vivenciaram, o que é importante para eles e o que não é. Uma série de outras coisas que a gente não percebe e não vai perceber porque dependeria da gente acompanhar a vida toda desse jogador. Mas, quando a gente vai para uma análise mais numérica, está falando um cara que adora número, tá? Então assim, não estou fazendo crítica ao número, o número está correto, a linha de raciocínio está correta. Mas faltou um detalhe, o jogador. Qual é o problema desse detalhe? Por que eu falo que ele é um grande problema? Porque na hora que você for analisar esse jogador, quando ele estiver muito novo, você não tem um conjunto de amostras suficientes para você determinar a probabilidade dele. Quando ele vier de um centro alternativo do futebol, você também não tem esse conjunto de probabilidades. Quando você for analisar, você vai perceber, por exemplo, que casa e fora interfere pra caramba para esse jogador. Sei lá o porquê. Ele gosta do estádio, ele tem uma mística com isso, qualquer coisa do tipo. E aí você chega no ponto de qual é o cenário da análise de desempenho? É tentar contar uma história da maneira mais adequada possível, sem te enganar. Você está do outro lado. Então quando eu coloco o Messi para jogar aqui e quando a gente olha os gols do Messi, eu sou obrigado a falar que muitas das situações, por exemplo, essa podia ser fácil para todo mundo, a finalização. Mas o domínio é muito difícil.
Podia ser muito fácil para muita gente uma série de situações. Mas, de novo, olha a movimentação, olha o posicionamento. Olha uma situação onde um cara que é canhoto finaliza com a perna direita. Quantos caras canhotos finalizando com a perna direita vão ter a precisão que o Messi tem com a perna direita dele? Ah, mas é a melhor perna? Não, não é. Com a esquerda tem mais chance? Provavelmente. Mas naquela situação podia não ter tempo. E aí a leitura que o software vai fazer é de uma série de números. A leitura que a gente vai fazer é uma leitura contextual. Acertar uma falta daí é complicado. Mas para ele, talvez seja menos complicado que para os outros. E aí você percebe a situação como um todo. E esse é o grande ponto que a gente tem que conversar. É perceber que a análise tem que te contar algo que faça sentido. E te contar as coisas que ela não sabe fazer. Então, a análise não sabe mensurar isso, tá bom? Não sabe. Não temos variável. As coisas no futebol mudam de um dia para o outro, as situações mudam, as situações são inéditas, toda vez que você passa por uma nova experiência, adquire uma nova capacidade de enxergar o mundo de diferente maneira, e isso interfere pra caramba na sua ação. Como é que você prepara esse cara? Como é que você prepara essa mulher? Basicamente, você prepara para a mudança, você não prepara para o jogo. Você prepara para mudar. Você prepara para se adaptar, você prepara para ter uma leitura adequada daquela situação para tomar uma nova decisão. Então, toda vez que sair cara a cara com o goleiro vai ser uma grande oportunidade de gol? Para quem? Eu sou ruim. Eu não jogo mais, brincadeira, né? Não é só para referir ao Neto. Eu sou ruim. O Messi é um gênio. Sair cara a cara não é a mesma chance. Ah, vamos fazer um jogo reduzido. Ah, superioridade numérica. Pô, estamos 3 ruins aqui de um lado. Tá um bom do outro, tá o Van Dijk do outro. Os 3 ruins estão fodidos, bicho. Estamos aqui. Eu, Messi, Soares. Do outro lado tá um cara tão ruim quanto eu. Porra, aí a superioridade numérica é linda. Maravilhosa. E aí você percebe que as variáveis que estão contando para vocês, elas têm um embasamento lógico, matemático, no mundo de Alice no País das Maravilhas. Mas no mundo real não funciona. Por quê? Porque não te contam que nesse mesmo cenário há inseguranças, há perspectivas, há situações onde você não controla. Então, toda vez que alguém tentar vender 1001 maneiras de solucionar os seus problemas, seja quem tiver a meu favor ou contra mim, saiba, não tem solução nenhuma, tá bom? O mundo é um grande absurdo e tá tudo bem, viva bem, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe. Ao longo dessa semana, sem jogos, a gente vai fazer algumas reflexões específicas de análise e eu espero muito que vocês gostem aqui do canal, beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.